Pare de usar Photoshop pirata. Isso mesmo é a ideia do vídeo de hoje. Você deve estar falando assim: ah, pra você é fácil, você tem dinheiro pra pagar Adobe, mas o que eu vou te falar aqui realmente é um risco que você tá correndo de usar programas da Adobe pirata. Eu sei que muitas vezes você tenta burlar aí para você conseguir usar o programa, só que nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu recomendo vocês procurar soluções gratuitas dessa ferramenta. Ah, eu vou usar um CapCut para edição de vídeo. Ah, eu vou usar um Figma que é gratuito ali. Eu vou usar um Affinity Design para fugir do Photoshop enquanto eu não tenho dinheiro. É uma recomendação boa mesmo, porque eu vou te mostrar um vídeo que acabou caindo aqui na minha tela, aqui no meus recomendados do YouTube, e eu vou reagir com vocês. Eu vi pouca coisa desse vídeo, só que o pouco que eu vi, eu já vi que é um vídeo que vai agregar muito aí para vocês tomarem cuidado na hora de abaixar algum programa pirata. Pelo amor de Deus, tá, galera? Não é só seu computador tá em risco, é seus dados bancários, sua conta da Steam, sua conta de algum jogo que você gastou muito dinheiro, alguma conta que você tem salva, você pode se ferrar, porque tem uma massa de golpes aí dentro do YouTube, onde tem vários tutoriais que estão aí preparados para hackear o seu computador, beleza? E eu não vou te dar solução para pirataria aqui, porque pode ser que tenha uma solução aqui que eu explico para você hoje que dê certo, mas do nada esse link vire um malware, que muitas das plataformas faz isso. Eles liberam algo que é confiável, só que depois eles vão lá e trocam esse link depois de um tempo, só para realmente passar essa credibilidade no começo e depois ele começa a ferrar as pessoas, beleza? E o vídeo é esse aqui, ó. Baixei o Adobe gratuito do YouTube e minha Steam foi hackeada. Daí a conta é do Jansen Moreira, não sei se assim se pronuncia, mas pô, se você quiser ver o vídeo depois completo, passa aqui, deixa o like, dá uma moral lá pro cara. Vamos reagir aqui com vocês. Aqui na minha frente eu tenho um vídeo no YouTube que promete uma versão gratuita de um software muito famoso. Nos comentários temos várias pessoas falando que esse software funciona e agradecendo o criador do vídeo pelo download. Na descrição, o tão desejado link para o software gratuito. Quantos vídeos parecidos com esse você já viu por aí? Bom, o YouTube está lotado deles, alguns com mais de 200 mil visualizações. Galera, deixa eu dar um adendo aqui pra não ficar pausando. Uma coisa que eu sempre falo pra vocês: você quer baixar o pirata? Baixa. Só que o risco é seu de ter alguma conta hackeada ou seu computador estragar seu computador. Mas e se eu te contasse que isso na verdade é um esquema de golpe em massa? Que os comentários dos vídeos foram feitos por contas hackeadas e que a organização por trás disso montou um malware super complexo, capaz de enganar qualquer antivírus e até mesmo usar a Steam para controlar o seu PC? Bom, eu lhes apresento o malware mais complexo que eu já analisei aqui no canal. Ele envolve múltiplas cadeias de botnet, servidores, arquivos criptografados e até programas da própria Microsoft para conseguir roubar seus dados e dinheiro. Construído por grupos russos de elite e vendido em massa na Dark Web. Mas calma, antes da gente chegar nessa conclusão e de como todo esse golpe funciona, vamos ter que passar por diversos desafios e mistérios. E eu tive o cuidado de tentar explicar tudo da forma mais simples possível. Alerta! Não tente reproduzir os conteúdos desse vídeo em casa. Nossa jornada tem início no site que você está usando agora mesmo, o YouTube. Alguns inscritos me mandaram mensagem falando que baixaram programas de graça no YouTube e logo em seguida foram hackeados. Foram vários vídeos, alguns deles comecei... Galera, inclusive eu já sofri um hackeamento desse jeito muito tempo atrás. Foi até o computador que eu tinha, de baixar um jogo pirata no YouTube. Fui baixar o YouTuber's Life e é mais ou menos esse esquema aqui que eu caí. Vários canais ali, o pessoal normalmente faz canais em massa e, que nem ele falou, são russos que faz vários canais em massa e costuma postar esses tutoriais, passando meio com a credibilidade ali, deixando vários comentários de bots ali, pra você realmente achar que aquele tutorial é bom. Nossa, olha o tanto de gente comentando coisa fofinha aqui. E quando você vai ver, né, quando você instala, você... Mas bora lá. Que contavam com mais de 200 mil views. Eu achei um que, na minha opinião, foi um dos mais bizarros de todos, e ele vai ser o foco de hoje. Claro, se quiserem eu posso fazer uma parte 2 com os outros que encontrei, então se inscreva e hype esse vídeo para uma segunda parte. Sem mais enrolação, o malware que a gente vai analisar vai ser desse vídeo aqui, que embora tivesse só 4 mil views, tinha uma seção de comentários recheada. Alguns dizendo que é golpe, mas a maioria dizendo que funcionou e agradecendo o criador. Analisando as contas que comentavam positivamente, tínhamos aparentemente contas reais, que já existem há bastante tempo e que tinham até mesmo vídeos postados há anos atrás. Então, bom, tá bem estranho isso daqui. O vídeo em si era bem simples e mostrava a instalação de um software comum, nada demais. Agora o link, bom, ele te redirecionava para um site bem estranho.
Eu baixei o arquivo, liguei minha NordVPN e comecei a investigação. Estranho na pasta baixada, a gente tinha várias coisas interessantes e um executável chamado setup.exe. Analisando ele no VirusTotal, nada. O arquivo ainda era assinado por uma empresa real. Aparentemente... Ó, e os caras é vagabundo, hein, velho? Eles conseguem se passar por um arquivo limpo, um arquivo sem vírus, sem nada. Os caras fazem uma puta manobra no executável. Que, pô, quando você recebe o executável, você já fica, né, com o trancado. Uma empresa chinesa de inteligência artificial, o que já me chamou a atenção. Empresas usam chaves criptográficas para assinar seus softwares, garantindo que eles são originais. Hackers de elite tentam roubar essas chaves para tentar disfarçar malwares como programas legítimos. Isso já aconteceu com a Nvidia, já aconteceu com a Microsoft e pode estar acontecendo a mesma coisa aqui. Para confirmar essa hipótese, eu precisava dissecar esse malware a fundo e ler o seu código, tentar entender o que estava acontecendo dentro dele. Esse processo é chamado de engenharia reversa. Esse programa usava uma tecnologia chamada de Qt, um framework amplamente usado para desenvolver aplicativos com interface gráfica. Para funcionar corretamente, o Qt utiliza diversos arquivos padronizados essenciais, que dentro tinham códigos e dados que são ativamente usados pelo programa, as famosas DLLs. Após horas de análise, essa foi a única informação relevante que encontrei dentro do setup.exe. Então, comecei a olhar os outros arquivos dentro da pasta. Lá nós tínhamos as DLLs que eu comentei e vários outros. Alguns deles eram bem estranhos, com extensões peculiares e que pareciam estar encriptados. É uma prática comum de um malware esconder o seu código malicioso dentro do arquivo criptografado, mas eu não achei nenhuma menção do uso desses arquivos dentro do programa principal, o setup.exe. E foi aí que uma luz acendeu na minha cabeça. E se o programa for legítimo, mas os arquivos auxiliares que ele usa, as DLLs, forem falsas? Bom, aí temos um ataque chamado DLL Sideloading, aonde um software legítimo não verifica se ele está consumindo recursos confiáveis e permite que um atacante empacote um software seguro com uma DLL maliciosa que será carregada sem a devida validação, o que parece estar acontecendo aqui. Mas tem várias DLLs nessa pasta e eu preciso descobrir qual é a verdadeira e qual é a falsa. Para isso, eu joguei todas as DLLs no VirusTotal. Algumas foram apontadas como suspeitas, assim como aqueles arquivos encriptados que eu comentei. A cereja do bolo foi que algumas DLLs não estavam assinadas e ainda mencionavam a versão do Qt5. Para confirmar, eu baixei a exata versão original e comparei com as que eu tinha achado dentro da pasta. Os arquivos reais não só tinham uma assinatura válida, como o hash deles era completamente diferente dos hashes que a gente tinha em mão. Ou seja, as DLLs que estavam dentro daquela pasta eram realmente falsas e a gente tinha prova de que aquilo dali era o código malicioso. Bom, tá pronto. É só a gente fazer a engenharia reversa das DLLs e pronto, certo? Não. Se tudo fosse fácil assim, bom, eu nem me esforçava tanto. Como eu disse, esse é um malware de elite, e ele não é chamado assim por acaso. As DLL... Cara, você vê como que os caras camuflam tudo isso, como que os caras fazem um negócio tão preparado. Você vê que muitas coisas que a gente tá vendo aqui, eu tenho certeza que muita gente não tá entendendo, eu mesmo não entendo muita coisa do que ele tá falando aqui, mas pelo que eu entendi, esse hash é meio que... é um tipo de leitura de criptografia. Cara, é muito complexo esse assunto. Então, pra vocês verem que realmente os caras não estão dando bobeira. Muitas vezes você baixa até um programa que você está usando já. Você está usando Photoshop, um After Effects, qualquer programa que você baixou pirata. Talvez no seu dia a dia tá normal, mas ele tá ali rodando alguma coisa maliciosa no seu computador. Eles estavam completamente ofuscadas. Foram aplicados vários mecanismos de defesa feitos para tornar o código, que já é confuso e difícil de ler, em um verdadeiro quebra-cabeça. E após horas queimando meus neurônios sem sucesso, eu tive que pensar fora da caixa e partir para uma estratégia mais direta, que foi certeira. O fluxo do malware até agora é o seguinte: nós temos um arquivo legítimo que consome DLLs adulteradas que, por sua vez, usam arquivos maliciosos criptografados para finalmente executar o código malicioso. É provável que a chave para descriptografar os arquivos esteja dentro das DLLs, e o ideal seria pegarmos a chave de dentro delas e descriptografar o malware, mas já vimos que essa não é uma tarefa fácil. Mas aí me veio um pensamento: no final, de qualquer forma, o arquivo vai ter que ser descriptografado para ser executado da forma correta, certo? O malware precisa daquele arquivo tanto quanto a gente, então seria mais fácil só executar o malware e esperar o arquivo ser descriptografado pelo próprio vírus.
Em teoria sim, mas na prática nem tanto. Os malwares se escondem dos antivírus usando uma técnica muito inteligente de evasão, a execução em memória, que basicamente significa que ele descriptografa o arquivo malicioso na memória e executa ele direto lá, sem nunca salvar de fato o arquivo limpo na máquina. Então seria difícil a gente ter acesso a ele dessa forma. Mas calma, existe uma solução para isso. Basta a gente acessar a memória e lê-la. Que lindo, não? Tem um outro porém. Esse malware é bem paranoico, ele não quer ser analisado, então faz de tudo para detectar se está sendo executado em uma vítima real ou em um ambiente simulado de análise. E isso é um saco. Ele checa se existem ferramentas de defesa instaladas, qual a resolução do monitor, quantidade de RAM da máquina e até mesmo se tem aplicativos comuns na máquina como jogos e navegadores. Para tu ter uma ideia, até a movimentação do mouse ele analisa antes de executar. Caso alguma coisa não esteja legal ou O negócio tem um screen logger instalado. seja suspeita, ele simplesmente se corrompe ou se finge morto. Aí entra o nosso lindíssimo Triage, o queridinho aqui do canal, que não só vai enganar o malware, como vai trazer o tráfego de rede dele e o que foi carregado na memória para a gente. O Triage é um sandbox, um ambiente de análise feito para simular um ambiente real e ludibriar o malware a ser executado da forma correta. Executando o programa dentro do Triage, a gente vê um comportamento bem diferente do que a gente viu no vídeo do YouTube lá no início. Aqui não tem nada acontecendo, nada abre. Assim, eles nem tentaram fingir que tinha alguma coisa aqui, mas enfim. Lendo o relatório que o Triage gerou, a gente já tem a nossa resposta. Se trata do Vidari Schiller, uma família de malware bem popular e que tem crescido muito nesse ano. Ela é conhecida por ter uns comportamentos bem peculiares que a gente daqui a pouco vai ver. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que o relatório tá meio estranho. Geralmente, o Triage aponta exatamente a ação maliciosa que o programa executou e os seus processos, mas nesse caso ele não achou tanta coisa. Ele identificou o Vidar puramente por causa de algumas strings e bytes na memória, além de algumas conexões estranhas com um IP na Alemanha, e não por uma atividade maliciosa de fato, o que é bem estranho. As respostas do IP alemão não pareciam ter grandes coisas, o que me fez perguntar se seria um falso positivo. O ponto importante é que grandes partes das suspeitas do Triage giravam em torno de um arquivo chamado de Bridge Framework, que eu nunca tinha ouvido falar. Pesquisando pelo hash dele, temos um resultado bem peculiar. O nome original dele é GPU-View, e ele é assinado pela própria Microsoft. Então, bom, tem alguma coisa errada aqui. Após um tempinho estudando, eu cheguei na conclusão. Process Hauling. Esse é o nome de uma técnica de evasão de defesas bem avançada. E em termos simples, o malware inicia um programa legítimo, pausa a execução dele, remove todo o código dele da memória antes mesmo que ele possa ser executado e troca por um código malicioso, que então é executado. Para o Windows é o GPU-View que está rodando, mas na verdade é o Vidari Schiller vestindo a pele da Microsoft. E é exatamente esse código injetado que nós queremos. O nosso tesouro... O vírus é um lobo em pele de cordeiro, literalmente. Não está no disco, está nos dumps de memória que o Triage capturou. Baixando e lendo eles, a gente tem a nossa resposta. Gabarito. Aqui dentro temos diversos strings e comandos que correspondem com o Schiller, inclusive o Telegram e o IP que vimos no Triage. Só que isso não é tudo. Duas outras coisas me chamaram a atenção. Tem código faltando aqui. Cadê as carteiras de criptomoeda e as funções para roubá-las? E principalmente, por que cacetes tem um link da Steam aqui? Antes de chegarmos na Steam, tem coisa faltando nesse código e o meu instinto me dizia que tinha relação com aquele IP da Alemanha. Não é possível que ele não servia para nada. Foi nos dados brutos de rede, o pickup gerado pelo Triage, que eu achei o que eu estava procurando. Eu baixei ele e em poucos minutos tudo estava lá. O malware estava se comunicando com esse IP da Alemanha, trocando mensagens codificadas. Ao decodificar essas strings em base 64 simples, eu encontrei o manual de instruções do vírus. Eram basicamente listas de carteiras de criptomoedas para buscar, quais navegadores atacar e uma série de zeros e uns. Esses zeros e uns são interruptores. 1 significa roube isso, 0 significa ignore isso. E o pior, uma das respostas era o código de outro malware, ou seja, esse vírus abre a porta para outros entrarem. Agora, a peça final desse quebra-cabeça maluco, a Steam. O que uma loja de jogos tem a ver com hackers russos? Bom, tudo. Esses hackers estão usando uma técnica chamada Dead Drop Resolver. Quando o malware infecta seu PC, ele precisa saber para onde enviar os dados roubados, o servidor do hacker. Mas se ele tiver o IP do hacker fixo no código, o antivírus bloqueia ele rapidamente. E aí entra a Steam. O vírus entra em perfis específicos da Steam, que é um site confiável, por isso nunca é bloqueado, e lê o nome de usuário ou a bio dele. Olha esse histórico de nomes bizarros.
Parece insight, certo? O hacker utiliza o nome do perfil na Steam como um novo endereço no servidor dele. O vírus lê isso e sabe para onde mandar suas senhas. É genial e assustador. Eu já vi muitas vezes eles utilizarem o Discord e o Telegram, mas a Valve, essa é a primeira vez. Eles usam esses servidores para conseguir controlar o ataque e sempre ter um servidor disponível para receber os dados da vítima. O importante é que agora com essas informações a gente consegue fechar o ciclo completo do golpe. O Vidari Schiller é vendido na Dark Web. O golpista cria um canal no YouTube, ou compra um, e posta um vídeo de um suposto software grátis. Você, sem saber de nada, baixa aquele malware e o malware utiliza a Microsoft e a Steam para poder se comunicar com o servidor deles. Ele então rouba as suas senhas e inclui no seu canal do YouTube. O hacker então usa sua conta hackeada para postar mais vídeos e comentar, fazendo com que outras pessoas caiam e novas vítimas se formem com mais canais, mais comentários e mais visualizações. Outra possibilidade em relação ao YouTube é que quando o vídeo foi lançado, o software era real, mas depois ele acabou sendo mudado para o malware e os comentários positivos continuaram. Se você aprecia meu trabalho e quer mais vídeos assim, quem sabe eu não... Que eu tinha falado. No começo pode ser até um arquivo realmente real que funcione, mas depois eles vão e mudam para um malware, cara. Sinistro. E os caras se comunicando pela Steam, cara. Não, os caras inteligentes pra caramba, só que usa inteligência pra foder os outros, né? Trago uma parte 2 analisando outros vídeos como aquele de 200 mil visualizações. Mas bom, por hoje é só, pessoal. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever aqui e comentar se você quer mais. Abraços. Galera, vídeo muito bom, cara, do canal do Jansen Moreira. Deixa o like lá, se inscreve no canal dele, dá uma moral lá pra ele, que realmente, cara, é um vídeo muito produzido. Tem uma linguagem mais difícil, né? Uma linguagem mais relacionada à programação, informática, né? Banco de dados, etc. Mas um conteúdo muito bom, cara. E o resumo que ele faz, muito top mesmo. E depois, no final, deu a entender, né? Como que funciona esse esquema. Eles roubam as contas do Google do pessoal e vão usando esses canais para gerar mais e mais canais para postar esses conteúdos com os malwares, né? Que no começo o pessoal até se passa por uma pessoa confiável, né? Um programa confiável, depois eles começam a passar o malware, né, pro pessoal. Mais vídeo muito legal para conscientizar vocês a sair da pirataria, né? Se você não tem grana no começo para comprar, assinar um Photoshop, assinar um pacote Adobe, usa programas, soluções gratuitas, tá, pessoal? E depois você assina. Eu vejo muito isso até no meu treinamento da Maker do Futuro, que eu vou até tirar o Photoshop de graça que tem lá, porque eu não sei se aquele Photoshop de graça no futuro ele vai ter algum problema com isso. E eu até falo pro pessoal, procure soluções gratuitas sempre, fica procurando por baixar pirata, porque cada vez mais os malwares estão ficando mais espertos, nem vocês viram aqui, acham um jeito de ferrar você, seja pelo Discord, pela Steam, até pela Steam, cara, sinistro mesmo, os caras se comunicando por nome de usuário. Espero que esse vídeo tenha conscientizado você sobre a pirataria, então deixe seu like e se inscreva e deixe um comentário se você já caiu nesse tipo de golpe aqui, fechou?